Como dissemos mais cedo, na noite de ontem, o ministro Alexandre de Moraes emitiu um mandado de intimação digital contra o dono do X, Elon Musk. No documento, o magistrado determina que a empresa identifique um representante legal no Brasil até o fim do dia de hoje, sob pena de tirar a plataforma do ar, caso a decisão não seja cumprida. Segundo a coluna do Guilherme Amado, aqui do Metrópolis, Moraes já decidiu que vai votar pela derrubada do X no Brasil, mas ele ainda avalia de que maneira vai formalizar a sua decisão. No momento, Moraes analisa 4 cenários distintos e só deve oficializar sua decisão amanhã ou durante o fim de semana. Para explicar o que está sendo cobrado e o motivo dessa confusão das ameaças que estão sendo feitas nos dois lados, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito digital, Daniel Blanc. Daniel, já me escuta? Boa tarde. Boa tarde, Neila. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Vamos falar aí dessa treta de Musk e Alexandre de Moraes, que é uma novela que não tem fim? É uma treta grande, uma briga de gigantes e, assim, tudo pode acontecer, né? Olha, eu vou confessar aqui que antes da gente entrar no ar, o doutor Daniel já havia me dito que houve mais uma novidade nesse caso. Conta pra gente, por favor. O Alexandre de Moraes, ele primeiro determinou que a X cumprisse as ordens emanadas pelo Supremo Tribunal Federal. O X simplesmente fechou o escritório no Brasil, né, para dificultar qualquer tipo de intimação. A última funcionária, ela chegou a ser ameaçada de prisão, né, na figura de representante da empresa. A empresa foi e demitiu essa funcionária. O Alexandre de Moraes, como não tem meios de fazer uma comunicação oficial com o Elon Musk, acabou publicando na própria rede social uma determinação do próprio STF. O Elon Musk disse que não iria cumprir e hoje, agora, 10 minutos atrás, o Alexandre de Moraes determinou a penhora nas contas da Starlink, que é uma empresa que é ligada também ao Elon Musk, sob a justificativa que seria um grupo econômico, ou seja, seria uma empresa que faz parte do grupo X, que elas são comunadas para um esforço comum. Então, isso é uma decisão que vai afetar, porque a Starlink tem uma atuação muito grande no Brasil, principalmente na região norte, e já existem multas milionárias que não vinham sendo pagas por parte da X. A partir do momento que vem a responsabilizar a Starlink, o Alexandre de Moraes ele aperta muito forte o calo do Elon Musk. Bom, falando em calo do Elon Musk, a gente já viu, inclusive, o presidente da Suprema Corte, o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, falando que a lei está sempre superior, a lei do país está sempre superior às determinações de uma rede social. No caso específico aí do X, não é diferente. Quais podem ser as implicações legais para a rede social, para o X especificamente, caso ela seja tirada do ar aqui no Brasil? Todos nós, a gente tem que seguir o Estado Democrático de Direito e tem que aceitar o Estado Democrático de Direito. Então, as decisões, elas têm que ser cumpridas. Elas podem ser contestadas, mas por meio de um processo judicial. Você não pode simplesmente chegar e fazer justiça com as próprias mãos e você simplesmente peitar o Supremo Tribunal Federal. Então, o que vai acontecer, né? A gente, desde 2014, a gente já tem o Marco Civil da Internet, que é uma lei que justamente serve para regulamentar esse tipo de situação. Então, fundamentado nessa lei, o Alexandre de Moraes vem pedindo ao Elon Musk para que cumpra as determinações judiciais. Senão, o que vai acontecer vai ser muito parecido com o que já houve no passado com o Telegram. O Telegram ele opera sem representante legal no Brasil. E aí, o que aconteceu quando o Telegram não cumpria as ordens judiciais? Simplesmente foi determinado às operadoras de internet que suspendessem o acesso aos usuários às suas contas. Então, existe sim uma forma de proibir a atuação do X no Brasil, caso o Elon Musk não venha a conseguir uma nova decisão judicial para estar de acordo com aquilo que o Alexandre de Moraes vem determinando. A gente acompanhou bastante esse caso aí do Telegram. Por coincidência, foi em ano eleitoral. Nas últimas eleições presidenciais, o Telegram, então, teve que responder aí ao Tribunal Superior Eleitoral por não ter um representante aqui no país. A gente está, de novo, em ano eleitoral, agora em eleições municipais, e as redes sociais são de extrema importância aí para todos os candidatos. O X não é diferente, é inclusive uma grande rede social para os políticos. Eles se manifestam bastante por lá.
Pois bem, essa questão aí da pessoa física, do representante legal que tem que ter no país, isso é obrigatório, isso está previsto em lei, isso foi modificado há pouco tempo? Como é que está isso, doutor? Se você vai vender um determinado produto aqui no Brasil, você precisa sim de um representante comercial e vai estar registrado junto ao contrato social onde a empresa está sediada, né? Onde é a filial dessa empresa aqui no Brasil. Se você, por exemplo, você não tem nenhuma venda de produto ou serviço, no caso, por exemplo, do X, aí sim você poderia não ter esse representante, mas você, de qualquer forma, você tem que ser submetido, você tem que se submeter às leis brasileiras. Né? O Brasil não tem jurisdição para agir nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, eu digo Estados Unidos porque o X é sediado lá, e os Estados Unidos não tem jurisdição para agir no Brasil. Cada país tem a sua soberania, e o nosso país, como um país democrático, né, a gente tem que se submeter àquilo que vem sendo determinado pela STF. E aí, repito, os meios legais para você discutir uma decisão judicial, discutir no sentido jurídico, é por meio do próprio processo, não fazer justiça com as próprias mãos. Falando sobre isso, essa seria exatamente a minha próxima pergunta. Assim, por curiosidade, a gente viu que o próprio Alexandre de Moraes acabou notificando, digamos assim, Elon Musk por meio do próprio X. Essa é a maneira correta de fazer aí essa intimação, essa notificação? Não, juridicamente essa intimação ela é absolutamente nula, né? Não existe a menor previsão legal. Isso eu nunca vi acontecer, não existe nenhum caso no Brasil, então isso é facilmente derrubado, né, dizendo que o Elon Musk não foi notificado dessa decisão. E provavelmente, não sei se vai ser constituída uma defesa para este ato específico, mas vai ser alegada a nulidade dessa intimação. Bom, a gente continua acompanhando esse caso, essa novela, qualquer novidade, qualquer nova decisão, a gente te chama para comentar com a gente. Obrigada pela participação, doutor Daniel. Obrigado, Neilo. Boa tarde.